Fala fiel, beleza? Jornais de esportes ficam surpreendidos com posição firme de Lázaro ao comando do timão, até o Pascoal elogiou. Para saber mais, deixe o like e se inscreva no canal. ESPN de volta agora para falar aqui do Lázaro. Fernando Lázaro, apresentado no Corinthians hoje e deu uma entrevista falando das inspirações. Onde vai pegar conhecimento, onde vai olhar para montar e treinar esse time? Fala, Lázaro, que a gente quer ouvir. A gente está trabalhando já com uma ideia de um elenco um pouco mais enxuto, com uma estrutura que nos dá a segurança e depois as buscas de necessidades pontualmente. Essa é a ideia geral para todas as posições. A rotação do time, é isso, né? Eu me acostumei, as minhas melhores referências em relação a isso não era nessa linha, e é o que eu penso, assim, né? Em relação à rotação de time, é claro que tem momentos que são diferentes e a gente tem que saber avaliar isso, né? De como fazê-la e momentos de um maior desgaste, de maior acúmulo. De decisões, momentos importantes. Além do Tite, o Mano é uma grande referência. O Nelsinho Batista foi um cara que passou rapidamente aqui num período que não era dos melhores, mas uma grande referência de vários aspectos ali de dia a dia. Vários outros que eu fui passando, assim, né? Desde o começo eu peguei Vanderlei, peguei Parreira, enfim. Menos o Parreira, porque naquela época eu não tinha tanto contato, mas tinha muito contato com o Jairo Leal, que era um auxiliar dele, que era um cara espetacular. Trabalhar com uma comissão estrangeira não foi a primeira vez, né, que eu participei, tive a possibilidade em outros momentos, mas de uma forma diferente agora, né, uma comissão maior, enfim, com algumas dinâmicas diferentes, que trouxe uma possibilidade de visualizar um cenário diferente do comum do nosso dia a dia, enfim, que traz mudanças mais do que coisas boas ou ruins, coisas diferentes que a gente vai aprendendo e tentando extrair o que tem de bom e de ruim em cada uma dessas circunstâncias, mais uma etapa ali de um crescimento. Tá aí, Fernando Lázaro falando em rodar o elenco, ele tem 26 jogadores à disposição nesse momento. Quando ele fala em enxuto, talvez a zaga seja a questão, né? Tem 4 jogadores ali agora e mais um que vai chegar depois da Copinha. O Murilo já tá na Copinha e depois vai ser integrado. E o Caetano, tava procurando o nome do Caetano, já tá ali junto com o Gil Balbuena e o Mendes. Agora, o presidente, ele não ia ser bobo de falar de Vitor Pereira nesse momento. Apesar do bom trabalho, a situação a gente sabe qual é de saída do VP. Os nomes que ele falou ali te indicam que tipo de trabalho? Ele está há muitos anos no Corinthians. Ele é um discípulo do Tite, principalmente. Claro que ele cita lá o Mano, os outros e tal. Claro, vai aprendendo um pouco cada um. Ele era de uma outra área, né? Ele não era auxiliar, ele começou lá fazendo um trabalho de mapeamento de jogadores e tal, Cifute, que chama lá, né? É o centro e tal, que o levou para a seleção brasileira também, o Tite o levou para a seleção. Então, em 2016, ele sai e vai trabalhar com o Tite. Então, assim, a referência maior para ele que vai começar a carreira, sem dúvida, é o Tite. Ele ligou, conversou com o Tite, encontrou pessoalmente, disse nessa entrevista que teve pessoalmente, foi um papo muito bom. O Tite falou sobre controlar a ansiedade, etc. E você vê que ele usa palavras, sabe? Ele fala, quero ter um time equilibrado. Pô, quantas vezes que o Tite falou isso, né? E todos eles falam um pouco disso, né? Vamos fazer um pouco de pressão lá, mas tem a parte defensiva, vamos a preocupação defensiva, mas sempre pressionando e tal. E os anos que ele passou com o Tite no Corinthians e também com o Tite na seleção, com certeza, eu acho que é a maior referência para ele é isso. Ontem eu perguntei, a gente ia conversar sobre esse assunto, eu perguntei para alguém da comissão técnica que legado deixava o VP para ele. Por quê? Porque a gente não acompanhou de perto o trabalho, né? Academias e tal, o acesso aos treinos é muito pequeno, mas a gente sabe como era o comportamento do VP com relação aos jogadores. Ele não dava muita bola, não. E ele tinha 4 auxiliares que vieram. Até que ponto VP, e não sei como vai ser no Flamengo também, ele dá bola para os outros. Ou ele que decide tudo, ele que é do jeito dele, etc. Claro, você tem 4, 5 auxiliares, você conversa com todo mundo ali e tal, e você, chefe, toma uma decisão assim. O Tite fazia também na seleção e nos outros clubes é a mesma coisa. Mas acho que não deixa muita coisa, não, para a história que o Lázaro pretende escrever aí. Eu acho que é muito no caminho do Tite, sem dúvida alguma, a maior influência dele
por todo o tempo que ele viveu com o Tite, da maneira que o Tite é também de tratar as pessoas, que certamente deu muito mais moral para o Lázaro do que o VP deve ter dado. Mas eu cheguei a telefonar para alguém lá ontem para saber, para não falar, né, ser leviano, não, ele não participava de nada, não. O VP tomava todas as decisões. Isso a gente ouviu aqui na ESPN, de jogadores, dizendo que nós não éramos consultados. A gente ficava sabendo uma hora antes ali do jogo e tal. Mas não significa que o Lázaro não participasse das reuniões. Um aprendizado a mais, ele fala ali, já não foi a primeira vez que trabalhei com... Até fiquei pensando, ele fala, não é a primeira vez que eu trabalho com uma comissão de fora, estrangeira. Eu estou pensando nesse tempo que ele está aí no Corinthians, quem é que passou de fora aí, que ele, bom, enfim, que ele teve essa experiência. Mas fica alguma coisa? Fica. Mas sem dúvida alguma, a resposta é, ele é da escola do Tite. Então, eu fiquei pensando numa outra coisa. A gente viu lá atrás, né, a tentativa de Thiago Nunes para mudar a cara desse Corinthians. E aí o tempo passou, o relógio virou. E aí, fiel, o que acham? Nos diga aqui embaixo. Um abraço e vai Corinthians!